Vamos então começar o capítulo 2, Temor da Morte. Causas do temor da morte, porque os espíritas não temem a morte. Não é bem assim, né? Tem muito espírita, infelizmente, que tem medo da morte. Infelizmente, a morte às vezes é colocada como um tabu, não se fala do assunto, não se comenta. E é a coisa mais certa, não existe nada mais certo para qualquer um de nós como o desencarne. Ninguém vai ficar aqui, todos nós vamos desencarnar. Então a gente tem que estar preparado para o desencarne das pessoas que a gente ama, e tem que estar preparado para o nosso desencarne, para que a gente possa desencarnar bem. Vamos ver as colocações do Kardec aqui. Causas do temor da morte. O item 1. O homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro, quer dizer, ele traz com ele, a gente traz conosco essa colocação, esse sentimento do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência e aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais geral do que o do nada. Como ocorre, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma se encontre ainda tanto apego às coisas da terra e um tão grande temor da morte? Item 2. O temor da morte é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. O instinto de conservação ele é necessário e conforme nós vamos nos desenvolvendo, ele vai sendo cada vez menos necessário. O espírito puro não tem mais nenhuma necessidade, nenhum instinto. O instinto de conservação, ele ainda é necessário para que a gente não desista da vida, porque dessa vida de ilusão, dessa vida aqui na Terra, porque ela é necessária para o estudo e aprendizado. Nós vamos ver no item 319 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, já que a gente já esteve no mundo espiritual, a gente já veio de lá, né, por que tem esse espanto, esse medo de retornar ao plano espiritual, de voltar à verdadeira vida? E os espíritos respondem, é apenas um efeito do primeiro momento e da perturbação que acompanha o despertar. Mais tarde ele se reconhece perfeitamente à medida que a lembrança do passado lhe volta e que a impressão da vida terrena se apaga. Então nós vamos ver o Kardec também perguntando no Livro dos Espíritos, na 730, quando o Kardec pergunta, uma vez que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males desta vida, sendo por isso mesmo mais desejável do que temível, por isso que a gente precisa do instinto de conservação, porque o homem ele tem um horror instintivo que faz encará-la com apreensão? Por que o homem tem tanto medo da morte? Eles respondem, já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, que o sustenta nas provas e nas provações. Então, o instinto de conservação é necessário para que a gente se mantenha aqui o máximo de tempo possível para aprendermos tudo que nós precisamos aprender. Então, o temor da morte é um efeito da sabedoria e da providência, da providência com P maiúsculo, providência de Deus, e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido. O instinto de conservação é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrebatamento que, sem esse freio, sem o instinto de conservação, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho neste mundo que deve servir a seu próprio adiantamento. É por isso que entre os povos primitivos, o futuro não era senão uma vaga intuição, mais tarde uma simples esperança, mais tarde ainda. Enfim, uma certeza, mas ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. A gente tem é inato em nós esse
essa lembrança e essa certeza da vida futura, mas o instinto de conservação faz com que a gente se mantenha aqui, mas a gente precisa se desligar, a gente precisa ir perdendo o apego, a gente precisa lidar com a morte de uma forma mais tranquila. Tem um livro maravilhoso da doutora Ana Cláudia, me fugiu agora o sobrenome dela, o livro se chama A Morte, um Dia que Deve Ser Vivido. Ela fala sobre os cuidados paliativos, não é um livro espírita, é do trabalho dela no Albert Einstein, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. É um livro muito bom, muito interessante. A gente precisa se preparar para a morte, para o desencarne. O item 3. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui. Quanto mais conhecimento nós temos, menos medo nós vamos ter da morte. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura imprime um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter certeza, ele não trabalha senão para a vida atual. Com essa certeza, para o cotidiano, para o dia a dia, para o ter, né? E não para o ser. Com esta certeza, né, da vida futura, trabalha tendo em vista o futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que o seu futuro depende da direção mais ou menos boa que dê ao presente. A certeza de encontrar seus amigos depois da morte, de continuar as relações que teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer sem cessar, em inteligência e imperfeição. Lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre os mortos e os vivos faz-lhe compreender aquela que deve existir entre os vivos. A fraternidade, desde então, tem sua razão de ser, e a caridade um objetivo no presente e no futuro. Cada vez que a gente dorme, nós emancipamos, como diz o Kardec, nós nos desligamos do corpo físico, né? Vamos para o plano espiritual, continuamos o nosso trabalho lá, continuamos o nosso estudo, continuamos o intercâmbio com a nossa família espiritual, com o nosso mentor, e quando a gente volta para o corpo, a gente esquece momentaneamente isso, mas no nosso interior, a nossa parte intuitiva, a gente traz as lições e as experiências que a gente teve ali. Então a gente vive sempre em dois mundos, por isso que nós todos somos médiuns. E a gente precisa lidar com o desencarne, com a tranquilidade dos orientais. Quem já leu o livro Paramahansa Yogananda, né, a história de um yogi, nós vamos ver a história do Yogananda. É muito interessante, porque o Yogananda nunca se deixou fotografar. E aí ele está dando uma palestra, né, na sociedade que ele montou, né, para meditação, uma sociedade espiritualista nos Estados Unidos. E aí ele fala, vocês podem tirar uma fotografia. E aí ele conversa com eles, olha para todo mundo, conversa com todo mundo e fala, hoje eu vou desencarnar. Ele foi dormir e não acordou. Ele sabia que era o último dia, sabia que era o desencarne dele, por isso que ele permitiu a foto. Ele fez ali uma palestra de despedida, tranquilo, bem, muito em paz. E aí no dia seguinte, quando foram chamá-lo, ele já tinha desencarnado com tranquilidade, com paz. E a foto que tem na capa do livro, é a única foto que tem dele, foi exatamente quando ele permitiu a foto e avisou. Depois que ele tirou a foto, ele avisou que ele iria desencarnar. A gente precisa desencarnar, sim, com tranquilidade. No livro Voltei, nós vamos ver o irmão Jacó, que é psicografado pelo Chico Xavier, o espírito é o irmão Jacó. Nós vamos ver ele mesmo fazendo todos os desligamentos do corpo. É ele que desliga o fio de prata, ele está com Bezerra de Menezes do lado dele, conversando com ele. É um livro imperdível. O item 4.
Para se livrar dos temores da morte, é preciso poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota, no espírito encarnado, um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Precisa desse desapego e precisa do conhecimento para que a gente possa participar de todo o processo do desencarne bem tranquilo, né? E desencarnar de uma forma consciente, desencarnar, como eu falei ali do irmão Jacó, como no caso de Yogananda, com tranquilidade, sabendo que vai desencarnar, porque todos nós temos, né? Temos o período ali no livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos aqui no canal, é só ir procurar na playlist, o Livro dos Espíritos também que eu li antes, nós temos aqui no caderno, no canal, é só ir lá na playlist. No Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver que o desencarne começa 6 meses antes, começa o processo, né? Começa o desligamento. Então nós precisamos, e a gente vem com uma carga, né? Como se fosse aqueles cilindros de oxigênio, a gente vem com uma carga de fluido vital para viver 70, 80, 19, 15, 10, né? A gente vem com o tempo, o fluido vital para o tempo que a gente tem programado. Então, todos nós, intuitivamente, sabemos a época do nosso desencarne. Então, quanto mais lúcidos, quanto mais tranquilos nós formos, mais a gente vai ter esse sentimento, mais a gente vai ter essa, digamos assim, essa intuição de que a gente já está na época de se desligar. Quantas pessoas deixam tudo arrumado, praticamente se despedem de todo mundo, porque intuitivamente sabem que estão se desligando, porque está na época que se programou para poder ir embora. A gente precisa ter um outro olhar para o desencarne. A gente precisa passar, principalmente nós que somos espíritas, desencarnarmos de uma forma mais tranquila e passarmos pelo desencarne das pessoas que a gente ama também de uma forma mais tranquila. Vai sentir saudade, vai ter a dor da separação, vai vivenciar o luto, a gente não tira nada disso. É que seria desumano, que eu já vi muitas situações desumanas de espíritas em relação a uma pessoa que está ali com um filho, com alguém muito querido que desencarnou, colocar você espírita, não chora, não faz isso, você sabe que a morte não existe, vai dar aula de espiritismo ali, não tem sentido, não tem cabimento, e é um desrespeito. A pessoa tem o direito do luto, mas precisa vivenciar esse luto sem sofrimento, com uma forma mais tranquila. Vamos lá. O homem, apegando-se ao exterior, não vê a vida senão no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Nós somos espírito. A vida real, ela é a que nós vivenciamos como espírito. A vida real é no plano espiritual. Aqui, nós estamos usando esse corpo, nós estamos usando essa vestimenta, nós estamos usando esse avatar. Eu não sou Sandra, eu estou Sandra para aprender, para estudar, para passar por esse breve período de estudo aqui no planeta Terra. Então, a vida real está na alma. Estando o corpo privado de vida aos seus olhos, tudo está perdido e ele se desespera. Se em lugar de concentrar seu pensamento sobre a veste exterior, ele o dirigisse para a própria fonte da vida, para a alma que é um ser real, sobrevivente a tudo, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores, mas para isso é preciso uma força que o espírito não adquire, senão com a maturidade, né? E aí nós vamos ver a questão 154 do Livro dos Espíritos. Nós temos aqui o Livro dos Espíritos no canal. Quando Kardec pergunta, a separação da alma e do corpo é dolorosa? Porque muitas pessoas têm medo de desistir alguma dor, alguma coisa na passagem. Os espíritos respondem não, ponto. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. No momento da morte, a alma nada sente. O sofrimento que se experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que se vê chegar o fim
do exílio, né? Abre a porta da prisão. Quem é que não fica feliz de se libertar das grades de uma prisão? Isso a gente precisa entender. A morte é uma libertação. O temor da morte prende-se, pois, à insuficiência de noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é, assim, né, o medo da morte, é, assim, provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. O temor se enfraquece à medida que a certeza se forma. Ele desaparece quando a certeza se completa. Então, aqueles que têm conhecimento, como eu falei ali do irmão Jacó, como eu falei do Yogananda, e outros, né, que têm este conhecimento, esta tranquilidade, além de não ter medo da morte, encarar a morte como ela é, uma libertação. E como a gente vê no livro da doutora... Puxa vida, que a morte é um dia que deve ser vivido. A gente vê ali no livro que ele precisa ser vivido e bem vivido. Nós vamos ver ali no livro as pessoas se arrependerem não do que elas fizeram, mas muitas e muitas se arrependerem do que não fizeram, do que deixaram de viver atrás de coisas que não significam nada. Quando chegam ali nos cuidados paliativos, que sabem que estão no processo de desencarne, se arrependem do que não viveram, dos abraços que não deram, dos pôr do sóis que não viram, né, da vida corrida que tiveram correndo atrás de bobagem, de coisas que não são importantes nem necessárias. Isso é muito importante se entender, né, e se viver a vida de uma forma mais plena, digamos assim. Eis o lado providencial da questão. Foi sábio em não ofuscar o homem, cuja razão não estava ainda bastante forte para suportar a perspectiva muito positiva e muito sedutora de um futuro que o faria negligenciar o presente. Então, aqui ele está colocando, o temor se enfraquece à medida que a certeza se forma. E ele coloca que este temor ele é sábio, em não ofuscar o homem, né, para que o homem não busque a morte, não vá pelo suicídio, porque aí ele complica a sua vida. Nós temos que vivenciar o tempo correto que a gente tem aqui no planeta. Por isso que ele diz, né, foi sábio em não ofuscar o homem, cuja razão não estava ainda bastante forte para suportar a perspectiva muito positiva e muito sedutora de um futuro que o faria negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Este presente, esse estudar aqui no planeta Terra, ele é fundamental para o nosso crescimento. O item 5. Esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A primeira causa, né, é o aspecto sob o qual é apresentada a vida futura, aspecto que poderia bastar às inteligências pouco avançadas, mas que não poderia satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem. Então dizem, se nos apresentam como verdades absolutas princípios contraditados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é porque não são verdades. Né? A questão de céu, inferno, purgatório, que a ciência coloca e não tem o menor sentido, ninguém vai ficar pela eternidade queimando e ninguém vai ficar pela eternidade tocando harpa numa nuvenzinha, que aí seria também um sentido terrível, né? O não fazer nada o ócio seria uma coisa horrorosa. Então, os dois aspectos que são colocados pelas religiões convencionais são assustadores. Nenhum dos dois são interessantes. Daí, entre alguns, a incredulidade. Em um grande número, uma crença misturada com dúvidas. A vida futura é para eles uma ideia vaga, uma probabilidade antes do que uma certeza absoluta. É para aqueles que têm essas dúvidas ou essas religiões, né, com essas colocações absurdas. Creem nela, gostaria que assim fosse, e malgrado eles se dizem, se todavia, se assim não for. O presente é positivo, ocupemo-nos dele primeiro, o futuro virá por acréscimo, que são aqueles que estão
que querem viver, né, viver o presente e que o futuro virá por acréscimo e não se preocupam ou deixam para se preocupar quando estão mais próximos do desencarne, e aí a coisa fica mais complicada. Aliás, dizem ainda, em definitivo, o que é a alma? É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como se sente? Como vê? Como percebe? A alma para eles não é uma realidade efetiva, é uma abstração. Os seres que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos em seu pensamento, estão, por assim dizer, perdidos para eles, e não têm aos seus olhos as qualidades que o fizeram amá-los. Não compreendem nem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela, e eles mesmos ficam mediocremente, satisfeitos de serem transformados em mônadas, né? Que é a ideia do panteísmo, né? De voltar, ser uma gota e aí volta para o oceano. Daí o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem alguma coisa de substancial. O positivismo na época do Kardec, né, era o positivismo que estava ali em voga, viver a vida, crer na ciência e só crer naquilo que pode ser provado, né, como na forma do cartesiana, né, nas ideias colocadas por Descartes. O número daqueles que estão dominados por esses pensamentos é considerável, né? Do materialismo, da ciência, só se crer naquilo que se pode provar, né? Então, se não pode se provar, Deus não existe, né? São coisas bem, bem complicadas. Sexto, uma razão que prende as coisas da terra, aqueles mesmos que creem o mais firmemente na vida futura, liga-se à impressão que conservam do ensinamento que lhes é dado desde a infância. O quadro que dela faz a religião é preciso convir, não é nem muito sedutor, nem muito consolador. Não é sedutor, porque ou é inferno ou é céu, e não é consolador, porque ali se coloca uma separação, né, de que quem foi para o inferno você não vai mais encontrar, quem vai para o céu vai ficar numa situação ociosa que também não tem o menor sentido. Então, são colocações que você coloca quando é criança, e a criança engole, depois não aceita mais essas colocações. De um lado, vêm-se aí contorções dos condenados a penas eternas que espiam nas torturas e nas chamas sem fim seus erros de um momento, o que não é justo. Por causa de um erro vai espiar a eternidade? Não tem sentido. Para quem os séculos sucedem aos séculos sem esperança de alívio ou de piedade. E o que é mais implacável ainda, para quem o arrependimento não tem eficácia. Então não tem sentido, quer dizer, se arrepender, querer se ressarcir não vai significar nada, então não tem mesmo sentido. De outro lado, as almas lânguidas e sofredoras do purgatório, e o purgatório foi criado a canetada, né? Se eu não me engano, foi no concílio de Nicéia, foi 500 e pouco, 554, se eu não me engano, salvo engano, mas foi criado na canetada. Então, de outro lado, as almas lânguidas e sofredoras do purgatório, esperando a sua libertação na boa vontade dos vivos, que oram ou façam orar por elas, e não dos seus esforços para progredirem, que também não tem sentido, porque nós vamos ver que além que Deus é misericordioso e justo, então se ele é justo é a meritocracia que prevalece, se ele é misericordioso ele vai ser sensível ao nosso arrependimento. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo. Acima desse plano, o muito restrito dos eleitos gozam durante a eternidade de uma beatitude contemplativa. É que também, né, ficar tocando harpinha na nuvenzinha não é nada, digamos assim, bom, né? Não vai entusiasmar ninguém. Essa eterna inutilidade, preferível sem dúvida ao nada, não lhes é menos de uma fastidiosa monotonia, com certeza. Também vê-se nas pinturas que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, mas que respiram antes o tédio do que a verdadeira felicidade.
E aí o que nós buscamos é a felicidade, não o tédio. Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. Mal se pode conceber que o selvagem ignorante, de senso moral obtuso, pelo único fato de ter recebido o batismo, esteja no mesmo nível daquele que chegou ao mais alto grau da ciência e da moralidade prática depois de longos anos de trabalho. É ainda menos concebível que a criança morta em tenra idade, antes de ter a consciência de si mesma e de seus atos, goze dos mesmos privilégios pelo único fato de uma cerimônia na qual a sua vontade não tem nenhuma parte. Esses pensamentos não deixam de agitar os mais fervorosos, por pouco que reflitam, né? E vai contra, né? Todo mundo para e pensa que essas colocações de algumas, não temos nada contra a religião nenhuma, que cada um siga a religião que lhe faz bem, que lhe faz crescer, mas são ideias de algumas religiões que não têm sentido. Sétima, o trabalho progressivo que se cumpre na Terra, não sendo nada na felicidade futura, a facilidade com a qual eles creem adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, a possibilidade mesma de comprá-la a preço de dinheiro, sem reforma séria do caráter e dos hábitos, deixam os gozos do mundo todo ao seu valor. Vamos lembrar, principalmente na Idade Média, as pessoas faziam, aconteciam, iam lá se confessar, pagavam, que é a indulgência, pagavam para o clero, e assim estavam todos os seus pecados perdoados, não precisavam mais se preocupar, não precisavam se transformar, não precisavam se modificar, precisa ter uma inteligência muito fraca, muito infantil para acreditar numa situação dessa. As pessoas daqui, quando a gente vê isso no livro Nosso Lar, né, do André Luiz, nós temos aqui no canal, é só ir na playlist, aquela senhora que falou, não, eu estou tranquila porque eu deixei paga várias missas. Então ela achava que ela estava ali numa situação mais tranquila, não pelos méritos dela, ela estava ali pelos méritos dela, ela achava que era pelas missas que ela deixou paga, para serem rezadas. Ela já deixou paga com medo de que não pagassem, né? Não fizessem as missas para ela. Vamos lá, gente. Mais de um crente se diz em seu foro íntimo que o seu futuro está assegurado pelo seu cumprimento de certas fórmulas, né? A indulgência, comprar o perdão, por exemplo, com dinheiro, ou por dons póstumos que não privam de nada, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou qualquer constrangimento em proveito de outro, desde que se pode chegar à salvação trabalhando cada um por si, comprando as suas indulgências e se acertando ali. Não, eu vou fazer uma promessa, vou de joelhos daqui a não sei aonde, estou com todos os meus pecados. Se fosse assim, seria fácil, porque é muito mais fácil acender uma vela de 1 metro ou andar de joelhos por não sei quanto tempo, do que se transformar, o autoconhecimento, buscar dentro de si a reforma íntima. Isso é muito mais complicado e muito mais difícil. 8º. Acrescentemos a isso que tudo nos hábitos concorre para fazer lamentar a vida terrestre e temer a passagem da terra para o céu. A morte não é cercada senão de cerimônias lúgubres que aterrorizam mais do que provocam a esperança, né? O velório, o desespero das pessoas, né? Não levem crianças para um velório, porque a criança fica traumatizada para o resto da vida. Eu não esqueço o velório de uma criança que eu fui quando eu era menina, e aquilo me marcou muito para o resto da vida. Então, não levei, meus filhos são homens hoje, mas eu nunca permiti que eles assistissem nenhum velório, porque eu acho que é uma colocação lúgubre, mórbida, não é por aí. Porque é o que ele coloca aqui. A morte não é cercada senão de cerimônias lúgubres que aterrorizam mais do que provocam a esperança. Se representa a morte, é sempre sob o aspecto repulsivo e jamais como um sono de transição, né? Se coloca, principalmente o desespero de algumas pessoas,
uma coisa repulsiva, não é uma tranquilidade, uma passagem, uma viagem, para que todos nós vamos fazer essa viagem e vamos nos encontrar depois. Essa tem que ser a visão. Todos esses emblemas lembram a destruição do corpo, mostram-no horrendo e desencarnado, né? Principalmente nos filmes de zumbi e outras, mostra aquele corpo, né, de todo desfigurado, né? Realmente são situações tétricas e fazem com que as pessoas se afastem ainda mais do aprendizado que tem que ter em relação à morte, né? A passagem, né, o desencarne, não importa o nome que se dê, é uma questão, é uma viagem. A gente treina todas as noites para o nosso desencarne. Um dia a gente não volta. Simples assim. Continua no plano espiritual, que é a verdadeira vida. Mas todas as noites a gente passa pelo processo. E é tranquilo, é muito bom dormir, é muito bom descansar. Então a gente precisa parar com esse tabu, com essas colocações. Não se conversa, não fala nesse assunto. Não, tem que conversar, tem que estudar, tem que conversar, tem que encarar a morte como ela é. Um processo natural da vida, como é o nascer. A gente faz tanta festa quando nasce uma criança, mas quem está do lado de lá, às vezes pode estar chorando por aquele espírito que encarnou. E às vezes a gente chora tanto por alguém que desencarna, e às vezes está tão feliz porque abriram as portas da prisão, a dor, a doença fica aqui na Terra, continua no plano espiritual tranquilo, continua o seu projeto, continua o seu trabalho. É assim que a gente tem que ver o desencarne, principalmente daqueles que nós amamos. Nenhum simboliza a alma se livrando radiosa dos seus laços terrestres. Nenhum simboliza como é a verdade, a alma radiosa, feliz, né, se livrando desse corpo, dessa vestimenta que é como se fosse um escafandro. É pesada, aprisiona, nós somos muito maiores, né, do que... Por isso que quando a gente está se afastando do corpo no transe mediúnico, a gente sente o corpo ficar grande, crescer. Por quê? Porque nós somos muito maiores, né, do que o que esse corpo nos faz, que esse corpo nos deixa preso. A partida para este mundo mais feliz não é acompanhada senão de lamentações dos sobreviventes, como se acontecesse a maior infelicidade àqueles que se vão. E não é o contrário, né? Era para a gente estar contente, estar feliz. Se lhes diz um eterno adeus como se jamais se devesse revê-los, que está errado. Vamos sim, até num período próximo a gente revê em sonho, conversa. O que se lamenta por eles são os gozos deste mundo e o egoísmo. Normalmente as pessoas não estão no desespero pelo egoísmo, que elas preferiam a pessoa sofrendo ali, mas que elas tivessem a pessoa perto delas. Isso não é amor, isso é egoísmo. Opa. Então aqui, o que se lamenta por eles são os gozos deste mundo, como se não devesse encontrá-los maiores, né? Felicidades maiores do outro lado. Que infelicidade, disse, em morrer quando se está jovem, rico, feliz e que se tem diante de si um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz aflora com dificuldade no pensamento, porque não tem aí raízes. A gente precisa criar esse entendimento através do estudo, do aprendizado. E é isso que esse livro vai nos trazer. Né? Criar esse aprendizado de quê? É uma libertação. Nossos entes queridos estão muito melhor, estão muito mais felizes no plano espiritual do que estariam aqui. Tudo concorre, pois, para inspirar o frio da morte, em lugar de fazer nascer a esperança. O homem está longo tempo, sem dúvida, para se desfazer dos seus preconceitos. O homem terá longo tempo, sem dúvida, para se desfazer dos seus preconceitos, mas a isso chegará à medida que a sua fé se afirme, que se faça uma ideia mais sadia da vida espiritual. A fé é construída através do estudo, do aprendizado, de alicerces firmes, né, que nós temos na misericórdia, na justiça de Deus. 9. A crença vulgar, né, das pessoas simples, das pessoas comuns, coloca, por outro lado, as almas em regiões
acessíveis, com dificuldade ao pensamento, onde elas se tornam, de alguma forma, estranhas aos sobreviventes. Né, algumas religiões colocam, né, quem morreu está num lugar, está no outro, colocam Deus muito distante, colocam Jesus muito distante, ele é nosso irmão, nosso modelo e guia, ele está próximo de nós, nós não precisamos de intermediários, nem para falarmos com Jesus, nem para falarmos com Deus. E para criar essa intermediação, infelizmente, as igrejas, as religiões, principalmente na época medieval, colocaram essa distância para poder criar um trabalho e criar, infelizmente, não a religião, porque a religião todas as religiões são boas, mas os homens nas religiões criarem formas de ganhar dinheiro. É hora que a igreja começou a ver que muitas pessoas morriam com tesouros enterrados que ninguém achava, eles criaram, também foi criado pelos homens, a extrema-unção, porque ali o clérigo ia lá e na última confissão pedia para a pessoa dizer onde estava o tesouro para que lhe garantisse o lugar no céu. E assim a igreja foi ficando cada vez mais rica. Infelizmente isso não tem nada a ver com a religião, são os homens que faziam, como os homens em toda e qualquer religião hoje deterioram, deturpam aquilo que foi ensinado. Em todas, infelizmente. A própria igreja coloca entre elas, né, as pessoas e esses últimos, aqueles que desencarnaram, uma barreira intransponível. Ela declara que toda relação está rompida, toda comunicação é impossível. Né? Então as religiões colocam que a comunicação é impossível e colocam que quem se comunica com o espírito está se comunicando com demônios. Né? E vamos lembrar que a palavra daimon, antigamente na época de Jesus e principalmente no Velho Testamento, quer dizer gênio, quer dizer espírito, não era se utilizada essa palavra, né? Mas quando a gente vê o Sócrates conversando com o seu daimon, ele conversava com o seu mentor, com o seu espírito protetor. Depois da Idade Média, que criou uma figura para o demônio. A palavra Satanás quer dizer o que separa, o que divide, é uma palavra, né, que indica separação, e depois criaram uma figura para dar o nome de Satanás. A gente precisa entender, principalmente lendo o Velho Testamento ou lendo o Novo Testamento, o verdadeiro significado das palavras naquela época. Se estão no inferno, a esperança de revê-las está para sempre perdida, a menos que para lá se vá por si mesmo. Se estão entre os eleitos, estão completamente absorvidas pela beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma tal distância que se considera a separação como eterna. Por isso se prefere ainda ver junto de si, sofrendo na terra, os seres que se amam, a vê-los partir, mesmo para o céu. E aí a gente está vendo uma dose muito grande, de orgulho, é de egoísmo. Aliás, a alma que está no céu é realmente feliz em ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos arderem eternamente, ou seja, no inferno? Não tem o menor sentido. Então essas colocações da morte, essas colocações que a maioria das religiões colocam, elas são infundadas e assustadoras. Nós vamos ver que as religiões orientais, né, o hinduísmo, o budismo, eles têm uma outra visão, visão da morte. Nós vamos ver no Mahabharata, o Bhagavad Gita faz parte dos livros dos Vedas, né, do hinduísmo. Nós vamos ver no Bhagavad Gita o Krishna colocando para o Arjuna que a morte não existe. Colocando sobre a verdadeira vida, é a vida no mundo espiritual. Ele não coloca com esta palavra, mas é o que ele está mostrando, o que ele está significando, que ele, Arjuna, não teria como matar ninguém, porque a morte não existe. Então, é um livro que tem mais de 5.000 anos. Então, nós vamos ver que o oriental já tem esse conhecimento há muito tempo, e por isso eles têm digamos assim,
uma colocação e uma forma de vivenciar a morte, né, o desencarne, a passagem, não importa o nome que se dê, de uma forma mais tranquila, né, de uma outra forma. E aqui nós vamos para o 10º e último item, porque os espíritas não temem a morte. Seria muito bom se fosse verdade, mas a maioria dos espíritas, por não estudarem como deveriam estudar, eles se dizem espíritas, e muitos são espiritólogos, né? São católicos, trazendo tudo do catolicismo para dentro do espiritismo e não estudam. Não vão ver que é uma doutrina e uma filosofia e uma ciência, né? Não é uma religião, é uma filosofia. Porque aqueles que verdadeiramente estudam, aqueles que verdadeiramente são espíritas, estão trabalhando, porque só se conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em modificar as suas más tendências. Isso nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocar essa frase, que é fundamental. O verdadeiro espírita, aquele que está lutando pela sua transformação, aquele que estuda com afinco, esse já tem, sim, uma outra visão, e esse não teme mais a morte. Mas a grande maioria, infelizmente, só é espírita da boca para fora, e aí tem muito medo. E, infelizmente, vamos ver com tudo que nós estudamos e aprendemos, espíritas se suicidando. Que se dizem espíritas, né? Porque lá no fundo é o materialismo que faz a pessoa buscar o suicídio. Porque ela acha que vai terminar tudo, que vai acabar o sofrimento, né? Porque se ela realmente tivesse o conhecimento espírita, o conhecimento que os espíritos nos trazem, saberia que o sofrimento para quem se suicida é muito maior. Então vamos lá, 10º. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática, né? Então é muito importante que a gente entenda, né, essa questão de que a verdadeira vida é no plano espiritual e que nós somos espíritos. E aí nós vamos ver aqui a questão 150 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: como a alma constata a sua individualidade, já que não tem mais o corpo material? Eles respondem: ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, que retira da atmosfera do seu planeta, o que representa a aparência da sua última reencarnação, o perispírito. Então a gente, quando desencarna, nós mantemos o perispírito, que é uma matéria sutil aqui do planeta, que mantém a aparência que nós temos. Por isso que a gente vai ver nas reuniões mediúnicas muitos espíritos que não sabem, não perceberam que desencarnaram, porque continua com o corpo, continua sentindo as mesmas coisas, ele não percebe que desencarnou. Por isso que ele diz: o véu foi levantado, o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. E a gente vai lembrar a questão 84 e 85, aqui também do livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta, né, na 84, ele vai perguntar: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, eles respondem: o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Ao 85, qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corporal é o principal na ordem das coisas? Os espíritos respondem: o mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevive a tudo. Ele é pré-existente, ele já existia quando nós começamos a encarnar como hominais. O mundo espiritual já existia, nós viemos de lá, voltamos para lá porque ele sobrevive, né? Ele, como ele coloca aqui, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então aconteça o que acontecer, a hora que porque o planeta é finito, né? Os cientistas colocam 4 bilhões de anos, o planeta Terra não existe mais. Nós continuaremos em outros planetas, em outros sistemas solares, em outra galáxia, né? Nós continuaremos, não importa. Nós fomos criados e somos eternos. Nós vamos continuar sempre estudando, aprendendo, crescendo e melhorando.
Isso é um processo que não para. O véu foi levantado, o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que o descobrem pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes desse mundo, né, os espíritos, que nos vêm descrever a sua situação. Nos vemos aí em todos os degraus da escala espiritual. Vamos lembrar a questão de 100 a 113, né, que é essa escala espiritual que ela é didática. O Kardec coloca de uma forma didática para a gente entender, né, desde o espírito inferior até o espírito puro, depois o espírito crístico, e a gente sabe que daí continua, sabe quais os estágios, mas continua, não para nunca de crescer. Mas são os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação. Nós os vemos aí em todos os degraus da escala espiritual, em todas as fases de felicidade e de infelicidade, que o Kardec vai nos mostrar aqui na sequência do livro. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está para os espíritas a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que o sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente em melhores condições. E a esperam com a mesma confiança que esperam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Então, a vivência nesse mundo de ilusão aqui no planeta Terra de sofrimento é a noite de tempestade. E como a gente sabe que o sol vai nascer no dia seguinte, nós sabemos a nossa verdadeira vida no plano espiritual. E a hora que a gente sair daqui, principalmente, se a gente tiver completado o que se propôs a fazer, nós temos um caminho mais tranquilo, né? Nós temos um aprendizado que vai continuar no plano espiritual. Os motivos dessa confiança estão nos fatos dos quais são testemunhas e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Porque nós sabemos que nós somos eternos, lá no íntimo. Isso vem conosco desde a primitividade, que o homem olha para o céu e tem saudade de um mundo melhor. É o plano espiritual, é a vida, a verdadeira vida, que a gente sabe que a gente vai voltar. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento abarca e concebe. Já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. E nós vimos ali na questão 150 do Livro dos Espíritos. Nós não perdemos a nossa individualidade. Nós vamos continuar sempre crescendo, nos desenvolvendo, mantendo a nossa individualidade. A lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não são representados mais como chamas fugidias que não lembram nada ao pensamento, mas sob uma forma concreta que nos mostram melhores como seres vivos. Depois, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão ao nosso redor. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações e se assistem mutuamente. Nós conversamos com os espíritos conversam conosco. Nós conversamos com os nossos entes queridos em sonho, em desdobramento durante o sono, e nós conversamos com os nossos entes queridos também através de um médium, através da mediunidade, através de mensagens que médiums recebem, né? Nós temos as cartas maravilhosas, extremamente consoladores que o Chico trouxe para as mães. A dúvida sobre o futuro, não sendo mais permitida, o temor da morte não tem mais razão de ser. Encara-se a sua chegada a sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada. E é assim que nós temos que encarar a morte. O desencarne, não importa o nome que a gente dê, a viagem, a passagem, nós temos que encarar como a libertação.
né? Nós, principalmente se a gente completou, se a gente fez aqui o que nos propusemos a fazer. Se a gente passou por aqui estudando, aprendendo, se esforçando para se transformar num homem de bem, né? Como diz o Kardec, né? No livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, para nos transformar